Bom, gente, nós temos na história da humanidade uma infinidade de pessoas que foram mortas por questões religiosas. Não vamos falar das questões políticas, das guerras de domínio, daqueles que por uma glória efêmera e temporária invadiram países e mataram pessoas de todas as idades, mas eu me refiro àqueles que morreram para nos trazer melhores condições de vida, espiritual ou moral. Antes do Cristo, vários. E nós tivemos ele que veio trazer para nós a lei do amor, do perdão, da caridade, e ele foi, usando o termo correto, ele foi executado pela política da época, por aqueles que exerciam o poder temporal, inclusive o Sinédrio. Depois do Cristo, nós tivemos muitos e muitos mártires do cristianismo. Tivemos aqueles que morreram nos circos romanos, foram mortos, foram crucificados, foram queimados. Os próprios apóstolos, discípulos do Cristo, que foram mortos. Nós tivemos muita gente que morreu para defender a mansidão dos ensinamentos do nosso mestre. Teve na Capadócia, no início do século IV, os 40 jovens que foram mortos porque eles se recusavam a aceitar a hierarquia da Igreja Católica que estava se criando, se fortalecendo naquela época. Eles foram mortos porque eles se recusavam a cumprir o que aqueles bispos exigiam, que era o abandono da prática da caridade e o tratamento de igual para igual entre todos os seguidores dos ensinamentos. E dando continuidade, essa igreja dominante se impôs, e nós tivemos outros mártires, como no início do século XIII, no sul da França, os chamados cátaros ou abigenes, que eram pessoas influenciadas pelas igrejas do Oriente, que acreditavam e pregavam entre eles o afastamento, se afastaram da Igreja Católica, e eles acreditavam e pregavam entre eles a reencarnação até que as pessoas se libertassem de seus defeitos morais. Diziam que as mulheres podiam, ao contrário da igreja na época, podiam exercer a autoridade, exercer a condução das pessoas. Era uma seita mais puxada também para o lado feminista da época. E contrariando a vontade da época da igreja, esse pessoal foi perseguido até que, por ordem do Papa Inocêncio III, no ano de 1218, na cidade de Bergers, uma coisa assim, numa tantada só, como eu falo, numa noite, 20.000 cátaros foram mortos pelo exército enviado pelo Papa. Entre homens, mulheres, crianças, idosos que estavam dentro de uma igreja que teve suas portas arrombadas, porque eles buscavam a vida em mansidão, buscavam viver em paz. Não conseguiram transmitir, na época, para o restante. Essa existência dos cátaros acabou sendo o começo e a origem da Inquisição, porque o Papa determinou que outros cardeais e bispos se dirigissem àquela região no sul da França para perseguir e acabar com todos aqueles que pudessem influenciar os católicos a seguirem aquela orientação deles. Depois disso, nós tivemos na Reforma Protestante, Martinho Lutero submetido à Inquisição, porque ele queria que a população tivesse acesso aos escritos, porque era de domínio da igreja e a população não sabia. Também com a intenção de quê? De que todos tivessem conhecimento dos ensinamentos e pudessem mudar a sua trajetória, não ficar como um joguete na mão da igreja dominante, como aconteceu com João Calvino. E esse povo todo que morreu também pela Inquisição, queimado em praça pública por vários e vários motivos. Entre eles também até mesmo manifestações mediúnicas que eram consideradas bruxaria, e ao ponto de 2 inquisitores alemães criarem um livro, ou ditarem um livro chamado Malleus Maleficarum, traduzido para o português como Martelo das Bruxas, e era uma bíblia
que a igreja usava para perseguir as pessoas que se enquadrassem naquele comportamento típico, que seriam mortos em praça pública. E muita gente morreu. E os seguidores também de Jan Hus, né, que foi uma encarnação anterior de Allan Kardec. Todo esse povo aí que morreu foi só com a intenção de nos trazer exemplo. Foram mártires, programados para isso. Eu cheguei à conclusão que tanta gente que foi enviada para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa consciência, para mudar o nosso ponto de vista, eu peguei e fiquei pensando, tanta gente que veio e morreu para isso, eu cheguei à conclusão que Deus é teimoso. Ele quer que a gente seja feliz. E nós não, nós somos mais ainda, nós não queremos. Ele quer que a gente aprenda a não ser orgulhoso. Não, nós queremos ser orgulhosos. Nós queremos ser arrogante, nós queremos ser egoísta, nós queremos tudo, não queremos mudar. Deus vai continuar teimando, porque o próprio Cristo falou que nenhuma de suas ovelhas, as ovelhas do rebanho, iria se perder. No século XIX, tivemos o advento do Espiritismo. E todos vocês que estão aqui, ou são espíritas, ou são simpatizantes da nossa doutrina. Mas tem muita gente que vem numa casa espírita e às vezes não tem noção, assim, uma noção mais aprofundada do que é isso aqui, do que são os centros espíritas. Tudo que se fala, ou que vou falar aqui, não é invenção. Foram espíritos muito puros e iluminados que trouxeram a nossa doutrina, trouxeram esses ensinamentos. Foram eles que transmitiram essas coisas. Então, o Espiritismo tem 5 pilares, que é a base da nossa doutrina. O primeiro é a existência de Deus. Nenhum de nós duvida de Deus. E nós podemos ver Deus como a inteligência suprema do universo, o criador de todas as coisas. O universo não tem como a gente calcular o tamanho. Deus não é aquele velhinho, eu sempre falo isso, que fica sentado num trono, cheio de anjo, batendo asa, que dizem que foi para enfeitar o paraíso que ele criou, e cheio de capricho. Não. Ele é a existência de Deus. Temos o segundo pilar, que é a imortalidade da alma. Nós existimos, não se sabe desde quando. Já existimos antes de renascermos. E vamos continuar existindo muito tempo, pela eternidade afora. Os espíritos são o princípio inteligente do universo. Somos nós. Nós somos a força inteligente do universo. Somos divididos em categorias, o ensinamento dos próprios espíritos. Desde espíritos simples e ignorantes até os espíritos puros e libertos de toda a matéria. E nós vamos... Está difícil o que está acontecendo, mas tudo bem. Então, nós somos espíritos imortais. Temos a pluralidade das existências, a imortalidade da alma. Então, temos a imortalidade da alma, seremos eternos. Nunca seremos extintos. Depois temos a pluralidade das existências, que é a reencarnação. A reencarnação é a prova principal e maior prova da justiça de Deus. É a única explicação que existe para todas as diferenças que nós encontramos nas nossas vidas. As diferenças sociais, as diferenças físicas, as diferenças financeiras, as doenças incuráveis, os problemas mentais, tudo tem uma explicação da justiça de Deus na reencarnação. Nós somos o resultado do nosso passado. Nós somos aquilo que nós criamos para nós mesmos. Então, nós não somos. Deus não está punindo ninguém. Nós não podemos responsabilizar a ninguém pelo estilo de vida que nós temos. Nós estamos levando a vida e vivendo da melhor forma para cada um de nós, nessa existência. Passaremos por todas as experiências físicas, de raça, de credo, passaremos por
por sexos, seremos mães, seremos pais, tudo isso nós vamos ser e já fomos também. A outra é a pluralidade dos mundos habitados. Num universo do tamanho que nós temos, é impossível a gente acreditar que o único planeta que tem vida é o planeta Terra. É impossível você pensar isso. Seria uma idiotice nossa nós acharmos que somos tão importantes assim para que só a Terra tivesse vida. Nós somos um planeta de prova e expiação. O segundo, de baixo para cima, na escala evolutiva dos planetas. O primeiro é o planeta primitivo, nós estamos no planeta de prova e expiação. Já disseram aqui uma vez que o planeta foi promovido à regeneração e deu até a data marcada. Isso não existe. O planeta não é o planeta, é a humanidade que tem que buscar a sua regeneração. É como dizer que a nossa casa está abençoada, apesar da família não prestar. É a mesma coisa. Essa é a segunda, pluralidade dos mundos habitados, e depois temos a outra, que é importante, que é a que mais nos interessa aqui nesse momento, a comunicabilidade dos espíritos. Essa doutrina, ela só foi possível ser transmitida pelos espíritos graças à possibilidade deles se comunicarem. Essa comunicação deles com a humanidade, ela se dá através da mediunidade. A mediunidade é a característica, é a possibilidade, é o poder que algumas pessoas têm de receberem a influência e transmitirem o pensamento, a ação e a vontade dos espíritos. Eles sempre fizeram isso. Desde quando nós estamos aqui nesse planeta, os espíritos sempre interferiram na nossa vida e nas nossas atitudes. Sempre nos influenciaram. Voltando atrás, dizer também uma coisa: nós temos espíritos e vamos evoluir sempre. Animais não têm. Animais têm um princípio inteligência, um princípio inteligente, mas não pode ser considerado um espírito. Não pode. A mediunidade é privativa ou é própria do ser humano, porque nós raciocinamos, nós temos vocabulário. Animais não têm vocabulário e não raciocinam. Uma vez eu assisti parar aqui um minutinho. Eu assisti numa série na GNT sobre pequenos animais, e teve um programa que me chamou muito a atenção, que era uma mulher, para mim, uma estelionatária americana. Ela fazia uma consulta, ela era consultora, ela era psicopedagoga, como é que é? Psicoterapeuta holística e espiritual de pequenos animais. Aquilo me chamou a atenção, eu falei, o que será que vai sair disso, né? Aquela mulher toda empetecada de joia, bonita, senhora, recebeu a visita, o repórter, o cara estava fazendo a matéria, entrou junto com ela na mesa, tinha um pedaço da mesa assim com couro, entrou uma mulher com um cachorrinho meio velho no colo. Aí, falando em inglês, mas tinha tradução, em suma, foi assim: a mulher perguntou, o que você deseja? Ela falou, eu queria saber por que o fulaninho aqui, que era o cachorro, o que ele pensa, porque quando eu estou com ele no colo e alguém se aproxima, ele fica nervoso, ele rosna, ele quer avançar, quer morder a pessoa, e late, não deixa a gente conversar. A mulher falou, espera um minutinho. Olha, ele está me dizendo que ele tem um amor tão grande por você, que ele tem medo que outras pessoas se aproximando, você deixe de gostar dele. Então ele tem ciúme, tem um sentimento que você tem que ser só dele. Ai, que gracinha. Ela catou o cachorro, beijou, pôs de volta lá. Mais alguma pergunta? Entre outras. Aí ela falou assim, eu queria saber se ele era casado. Ele está viúvo agora, porque a fulaninha, mulher dele, a esposa dele morreu. Eu queria saber, porque eu sinto muita falta dela, eu queria saber se ele sente também falta da fulaninha. Aí ela falou, espera um pouco. Demorou um pouquinho. Ele está me dizendo que não, porque ela vem aqui visitar você. Ela tem saudade, ela vem aqui, ela está num lugar muito bom, ela vem aqui, e eles brincam aí pelo corredor, pelo tapete da casa e tal. Que bom, então ela vem visitar vocês. Ela falou que ela está num lugar muito bom tal, e ele não tem saudade por causa disso. Resultado, a mulher pagou $150, eu fiquei vendo, a mulher pôs lá, $150 para aquela estelionatária falar uma barbaridade dessa. Aí um dia vocês vão falar, o que isso tem a ver com a palestra? Tem a ver, por causa da questão da instrução.
Um dia eu sentado aqui, sentou uma pessoa do meu lado, o espírito antigo da casa, tal, eu peguei e contei essa história. Ele olhou para mim e falou assim: que maravilha! Eu falei: o quê? Ele virou e falou assim: a fidelidade do cachorro, o amor dele continua após a morte, ele vem visitar. Na hora eu olhei e falei: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Pô, quase que falei para ele: você acha que o cachorrinho anda de camisolinha, ele se desloca, vai visitar as pessoas? Como que... Eu fiquei besta de ver, falei: não vou nem falar mais nada, porque isso que eu quero dizer. O espiritismo é uma coisa muito, muito séria. Não é uma coisa que a gente possa aceitar sem discutir, sem analisar, sem procurar em se informar. Que senão a gente acaba acreditando em tudo. Imagina aquela mulher, ela pagou $150 para ouvir a transmissão telepática de um cachorro rabugento e velho. Bom, são essas mediunidades que fazem isso, tá bom? E uma casa espírita séria, uma casa kardecista, onde se pratica, nós temos, que oferece, não só essa, outras, oferece para todas as pessoas alguns trabalhos. O primeiro deles, que é um dos mais importantes, que são os estudos. Quem não lê, quem não estuda, tem que acreditar em tudo que lhe dizem. Tem que acreditar que cachorro visita, que a viúva vai visitar o cachorro que ficou vivo. Tem que acreditar nessas coisas, porque não estuda. O estudo é muito importante, porque o próprio Espírito da Verdade, que é o nosso Mestre Jesus, no Evangelho se manifestou dizendo: espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Oferece a uma casa espírita também assistência material. Oferece acompanhamento. Muitas oferecem atendimento médico, odontológico, que é a caridade material, inclusive porque uma pessoa que está com problema de saúde ou está passando fome, ela não tem como pensar em Deus. Da mesma forma como um milionário que está bem de vida, tranquilo, sossegado, ele não está preocupado em melhorar a situação dele, nem está preocupado com Deus e nem com o sofrimento dos irmãos dele. Ele não está preocupado com isso porque ele não tem por que se preocupar, na maioria das vezes. Então, existe muita confusão. Oferece também a fluidoterapia, que é o tratamento de passe. Todos nós vivemos e nós somos submetidos a muita energia. Energia produzida pelo pensamento das pessoas, pelo sentimento das pessoas. Se você entra num supermercado, no shopping, numa agência bancária, aquela quantidade de pessoas cheias de problemas, existe ali uma psicosfera que acaba prejudicando as pessoas. As pessoas que têm problema físico, problema de saúde, também têm um abalo na sua energia física. Nós temos o tônus vital. A fluidoterapia é uma maneira de se transmitir energia, buscando fornecer para as pessoas o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional e até mesmo o tratamento médico, não dispensando os tratamentos dos médicos da matéria. Essa fluidoterapia, inclusive, tem muita confusão. Uma vez eu estava conversando com uns amigos meus, um deles virou e falou assim: vamos num churrasco hoje à noite? Eu falei: não posso, eu tenho que visitar uns doentes. Eu falei: por quê? Porque eu dou passe. Aí ele virou para mim: você dá passe, é? Eu falei: Ele falou: você podia dar um passe em mim. Eu falei: por quê? Porque eu estou precisando de dinheiro, estou numa situação difícil. Na hora eu falei: meu Deus do céu, mais um. Daí eu fiquei, falar o quê, né? Aí eu fiquei pensando: já imaginou o cara chegar numa casa espírita, se fosse assim? O senhor estava sentindo alguma coisa? Eu falei: não, é que amanhã vai vencer a luz, eu queria tomar um passe, né? Eu posso tomar 2, que vai acabar o gás também? Não tem lógica uma coisa dessa, mas o povo acredita que se tomar um passe vai receber ajuda financeira. Não sei como. Só se o espírito botar no bolso dele, sei lá, eu vou vir lá depositar na conta dele. Bom, gente, a casa espírita está aqui. E nós agora, vou falar uma outra coisa. Nós sofremos influências espirituais, tá? Tem uma parte
do funcionamento das casas espíritas que normalmente as pessoas não têm acesso. Elas não podem ter acesso. E não porque seja proibido. É o trabalho mediúnico, onde os médiuns, passistas e doutrinadores, ou dialogadores que seja, recebem e têm o contato com os espíritos desencarnados, de maneira geral. São pessoas que, em via de regra, estão em muito sofrimento. Não é permitido a entrada das pessoas nesses locais, porque nós espíritas, vamos lidar com energias, personalidades das mais diferentes qualidades. Desde espíritos humildes, doentes, que não sabem ainda nem que desencarnaram, até espírito de criminosos, violentos e espíritos altamente problemáticos. Então, quando a gente fala com as pessoas, eu não vou entrar em detalhe do que acontece nessas salas, também não é questão de ficar em desespero, ninguém ficar com medo. Tá? Todo centro espírita é muito protegido pelo plano espiritual. É que eu acho necessário falar isso, porque quando essas pessoas que morreram, os cristãos que foram mortos no circo romano, esses cátaros, as pessoas que foram queimadas em praça pública, pessoas que de alguma forma tentaram dar um testemunho para a humanidade e não foi permitido ou não houve prosseguimento, estavam tentando de alguma forma, como eu disse que Deus é teimoso, abrir os nossos olhos. E o Cristo falou: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente tenta falar, pessoal, a prática do bem, quando a gente tenta falar para as pessoas aprenderem a perdoar, se reconciliar com o inimigo enquanto está junto com ele em vida, tudo isso que se fala numa casa espírita, que está escrito nos livros sérios, é para abrir os nossos olhos, para que nós possamos compreender que nós precisamos assumir o principal objetivo dessa doutrina que nos foi apresentada há mais de 150 anos, pelo mundo espiritual. É nos libertarmos. É sairmos da faixa de sofrimento a que nós estamos acostumados a buscar para nós mesmos. É isso. Quando a gente fala trazer as crianças para a evangelização, é para que essas crianças tenham uma semente dentro delas, de um conhecimento, de acordo com a faixa etária delas, que vai servir de base para o futuro conhecimento da nossa doutrina, para não vir a desencarnar nas condições em que essas pessoas se apresentam nos trabalhos mediúnicos. Nós estamos buscando melhorar nós mesmos. O principal objetivo da doutrina dos espíritos é a melhoria do ser humano. Não adianta nada eu chegar aqui e fazer uma palestra. Hoje eu estou com dificuldade, mas tudo bem. Não adianta eu vir aqui fazer uma palestra, não adianta eu ir lá tomar um passe, não adianta eu ir na campanha Alta de Souza, se eu não fizer nada para mudar. Não é isso. Não é a ação, não é a forma, não é o sentimento, é o nosso comportamento, a nossa moral, a nossa evolução. É isso que a doutrina tenta ensinar para nós. O que todas essas igrejas sérias e todas as doutrinas, todas as seitas, todas as pessoas que já passaram pelo nosso planeta tentaram. Mas nós somos muito teimosos, nós preferimos continuar levando a vidinha do jeito que sempre levamos. Quanta gente está hoje aqui em Rio Preto, quantas pessoas, numa cidade de mais de 400 mil habitantes, quantos estão fazendo alguma coisa para melhorar? Quantos estão numa casa espírita, numa igreja séria, tentando aprender alguma coisa? Quantos preferem sentar num bar e comer picanha, tomar cerveja e conversar bobagem, do que
procurar um livro para ler ou procurar uma reunião onde ele possa adquirir alguma coisa? Quantos? Façam uma comparação. Quantos de nós estamos reunidos hoje, nesse momento, em Rio Preto? A maioria não está nem aí. A maioria está levando a vida, eu falo que nem porco solto. O porco solto, vocês sabem o que é, né? O povo antigo conhece, né? No sítio. Quem criava porco solto, normalmente era uma pessoa de difícil relacionamento com a vizinhança, e esse porco solto, ele ia fazer o quê? Ele ia invadir a propriedade alheia, ele ia estragar a plantação, ele ia perturbar, ele ia aprontar para todo lado. E é o que acontece com quem cria um filho sem tentar transmitir para ele um mínimo de conhecimento ou de evangelização. Não estou falando que precisa ser espírita, nada disso. É o conhecimento, é aprender tudo aquilo que o Espiritismo tenta nos transmitir. A necessidade de nós nos instruirmos e proporcionarmos aos nossos filhos essa instrução. Agora eu vou falar aqui, eu sou obrigado a dizer isso. A quantidade de espíritos que se manifestam num centro, mas em completa angústia, desespero, e a mãe ou o pai, também desencarnados, estavam ali, às vezes há décadas, tentando se fazer ver pelo filho que está em sofrimento, ou na revolta, ou na loucura, ou seja, lá fazendo o quê? E ela não consegue o contato por causa da diferença de faixa vibracional entre ela e o filho, e precisa de um trabalho mediúnico, e nós testemunhamos o arrependimento, o desespero desses pais que viveram como porco solto e não ajudaram, não orientaram seus filhos e não cortaram deles as más tendências. Eu fui diretor financeiro de uma cooperativa de ensino aqui em Rio Preto e tivemos um problema com os pais lá, porque era assim, o professor chamasse a atenção de um aluno, o aluno virava e falava, você é meu empregado. E se alguém tentasse impor alguma disciplina, os pais iam na escola, que nem galinha choca, não admitindo que se falasse ou que se tentasse pôr disciplina no filho dele. Antigamente, a sociedade, nós tínhamos uma coisa que se chamava, os mais antigos conhecem, mais ou menos a gente fala círculo de proteção, onde qualquer adulto podia chamar a atenção de uma criança que estivesse fazendo uma coisa errada. Seja na rua, seja um professor, um padre, um vizinho, um tio, um irmão mais velho, qualquer um podia chamar a atenção de uma criança que todos os adultos achavam que era certo. Hoje ninguém pode falar nada. Tem aqui um diretor de uma escola, eu imagino o que sofre para tentar pôr disciplina nesse povo. Que os pais não aceitam. Vão sofrer com isso. Porque quer deixar o filho, lá vão ter. Então, quando o filho estiver roubando, usando droga, fazendo o que não deve, ele vai falar o quê? Eu falo, meu filho fazendo isso, mas por quê? A culpa é dele. A culpa é dele. O que nós oferecemos para nós? O que nós oferecemos para nós é o nosso futuro, é o nosso bem-estar, é a nossa liberdade, é a nossa paz de espírito. Bom, nós somos herdeiros de Deus. Isso alguém aqui tem dúvida? Nós temos latente em cada um de nós um poder que nós não vamos nunca ter, ainda não estamos longe de saber o que é que nós temos em mãos para trabalhar no bem, para tudo. O poder criado pela nossa força do pensamento e pelos nossos sentimentos. Então nós somos herdeiros de Deus. Nós precisamos ter fé, conquistar a fé. A fé é a certeza absoluta que nós somos filhos de Deus. Essa é uma conquista que nós vamos ter que compreender. Nós somos únicos no universo. Não existe ninguém no universo igual a cada um de nós. Cada um de nós teve uma origem diferente dos outros, vivências diferentes, educações diferentes, sofrimentos diferentes, experiências diferentes. Nós somos únicos. E o Cristo falou, vós sois deuses, sois o sal da terra. Nós somos herdeiros de Deus, não que nós vamos tomar o lugar dele. Nós somos herdeiros de todo o bem, que eu vou explicar mais para o final. O herdeiro da felicidade, do amor, da perfeição. É isso que é o nosso, que nós vamos herdar. E nós temos que aprender
que nós existimos em função dele, do amor dele por nós. E tudo aquilo que nós fizermos para qualquer um, nós estaremos fazendo para uma pessoa que também tem o mesmo amor da parte dele. Se eu sou amado por Deus, todos são o mesmo tipo, a mesma quantidade, na mesma intensidade, os bons e os ruins. E nós temos que decidir, finalmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar sofrendo? Ou nós vamos decidir buscar a felicidade? Toda orientação tem nos evangelhos, em todos, mas nós temos o evangelho segundo o Espiritismo. É um roteiro, eu já falei aqui em palestra. Ali tem tudo para que nós mudemos as nossas atitudes, começamos a estudar, a compreender, analisar o que está acontecendo, como aplicar essas coisas que estão ali, procurar vivenciar aquilo. É a nossa verdade que nós temos que buscar. E nessa decisão cabe a nós. Cabe a nós, ué. O Cristo veio há 2000 anos atrás. Quantas encarnações será que nós tivemos depois disso? Continuamos fazendo as mesmas coisas. Hoje não, hoje ninguém mais sai por aí roubando, matando, enterrando as pessoas, ninguém faz isso. Na época da Idade Média, as pessoas que saíam, além da ignorância toda, corriam o risco de ser assassinado, porque o cara saía numa estrada, lá no meio de um bosque, de uma floresta, ia se hospedar numa estalagem, sozinho. Era normal o dono da estalagem matar ele, enterrar e ficar com os bens dele, o cavalo dele, porque nunca ninguém ia descobrir aquilo. A humanidade era muito ignorante. Hoje nós estamos muito diferentes. O próprio tem uma passagem do Evangelho que fala: nós estamos hoje muito melhores do que nós éramos há 100 anos atrás. Claro que somos. Hoje nós rejeitamos. Mesmo que por brincadeira, algumas pessoas mais antigas também estão aprendendo. Nós estamos rejeitando os preconceitos, sejam raciais, sejam sexuais, sejam sociais, de qualquer tipo. Nós já estamos aprendendo a aceitar as pessoas como elas são. Essa é uma das formas também de nós termos paz. Quando nós passamos a ver os nossos parentes, os nossos familiares, como as pessoas com quem nós temos urgência em nos reconciliarmos. Quando nós passamos a ver e aceitar aquelas pessoas que pensam diferente da gente, quando nós deixamos de querer impor a nossa vontade, querer impor naquela pessoa uma mudança no comportamento de acordo com o nosso padrão, que nem sempre pode ser o correto, nós estamos infernizando a vida da outra pessoa e infernizando a nossa. Então, uma das formas de buscar a paz é aceitar o próximo como ele é. Cada um de nós está num estágio diferente de conhecimento e de evolução. Cada um de nós está num estágio diferente de moral, de respeito, de amor ao próximo, de libertação ou de ignorância. Nós não podemos forçar ninguém a mudar contra a vontade dela. O Deus está tentando mudar a humanidade. Mandou quantos profetas, Cristo mandou quanta gente, quantos espíritos se manifestam, tentando mudar o nosso comportamento. Nós mudamos? Nós só mudamos com a dor. Com a dor a gente muda. E ainda assim, reclamando. Mas, então, nós só podemos ser felizes, buscar, quando nós decidirmos. Parar, abandonar todo o comportamento de egoísmo, de tudo. Sabe por quê? Porque, além de tudo, é uma questão até de inteligência. Se nós somos reencarnados, nós somos reencarnacionistas. Hoje eu estou aqui sentado, fazendo uma palestra, aposentado. Na encarnação que vem, eu posso nascer lá como pescador, lá na Papua Nova Guiné, ou como um coletor de sal, numa salina qualquer, eu não sei, ninguém sabe. Então, não temos motivo, primeiro, para ter orgulho, nem da inteligência, porque pode ser tirada a qualquer momento, orgulho de posição social, de nada. Nós não temos motivo para ter orgulho. O orgulho que a gente deve ter é o bom, né? Aquele orgulho, não, eu consegui vencer mais um defeito meu. Eu consegui mudar minha personalidade. Porque quando a gente muda a nossa personalidade, se adquire ou perde um defeito, a sua personalidade recusa aquilo. Por exemplo, o camarada que furtava, ele não furta mais, ele não cogita a ideia de furtar. Não faz parte dele aquilo.
Aquela etapa de se apropriar do alheio acabou, ele não tem mais, não passa, por quê? Ele já sofreu com aquilo, ele já passou por aquilo. Então nós temos que passar por várias e várias etapas diferentes, evolutivas, e com calma, devagarinho, para ir mudando a nossa vida. Bom, nossas famílias, nossos filhos, na verdade, são bênçãos que nós temos. Por piores que possam ser, por mais complicados que sejam, é bênção. Porque pode ser, não se afirma nada, mas uma pessoa na nossa vida problemática, ela é uma bênção. Pode ser um espírito que nós temos que reconquistar. Uma pessoa que nós muito prejudicamos no passado e que nos odeia e que está aqui reencarnado, e nós precisamos conquistar de volta aquele coração. Ele esquece, nós temos que esquecer, né? Todo mundo fala, mas por que eu esqueço minha vida passada? Eu esqueci de falar isso aqui também, ó, esquecimento. Nós temos que esquecer, é mais uma prova da justiça de Deus. Já imaginaram se reencarnando nós nos lembrássemos do que nós fizemos e nós fomos? Quando a gente encontrasse um inimigo, ou uma ex-amante, quanto problema que a gente ia ter? Como é que a gente ia pedir desculpa para uma pessoa que lembra que você roubou a família dele, roubou a propriedade dele, matou ele? Ele nunca ia te aceitar. Então o esquecimento é para que nós tenhamos a oportunidade de reconquistarmos, nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Então, a decisão de ser feliz é simplesmente adotar a decisão de mudar de vida. Gente, nós já sofremos demais. Parece que não, mas nós já sofremos demais. Se a gente pudesse ter um acesso ao nosso passado, o que nós já fizemos de errado, o que nós já sofremos, o que nós já fizemos sofrer, será que não está na hora da gente parar, decidir mudar, decidir buscar a nossa felicidade? Ou vamos continuar buscando a tristeza, o sofrimento, o choro, e ver os nossos filhos, os nossos irmãos sofrendo no mundo espiritual por causa disso tudo? Eu vou ter que acelerar aqui ou cortar uma parte por causa do horário. As bênçãos que nós temos são família, trabalho, oportunidade de trabalho. As demonstrações que nós somos chamados a todo momento a dar testemunho da nossa reforma moral, a reforma moral e íntima. Praticar a terapia do amor. O espírita, como ele é reconhecido? Pulei um monte aqui. Pelas suas atitudes, por fazer o bem, pela prática da caridade e pelo esforço que ele faz de modificar e de fazer a sua reforma moral e íntima. Fazer a caridade, perguntaram por Cristo, ele falou: ser benevolente para com todos, indulgente para com o defeito alheio, quer dizer, não julgueis para não ser julgado, não veja o defeito alheio, a trave que está no olho. Tudo isso está no Evangelho, tudo isso está aí à disposição, esses conhecimentos para nós. A caridade, né? E o perdão dos pecados. Agora, para encerrar, isso aqui eu tenho que falar. Para quê, né? A gente ouve palestra, o cara vem e fala: sede perfeitos como meu Pai é, fazei o bem, não sei o que lá. A gente fica olhando e fala: gente, mas é difícil, né? É um exercício constante. E a gente, às vezes, tem até sentimento de culpa, né? O que vai acontecer quando nós adquirirmos uma etapa melhor na nossa escala evolutiva? Pouca gente, acho que eu ouvi uma vez só na minha vida. No livro Obras Póstumas, do Allan Kardec, no capítulo que fala da emancipação da alma, quando ele fala as várias formas em que a emancipação da alma, quando ela se desliga do corpo, a alma encarnada se desliga do corpo. Então tem várias formas, né? No sono, no sonambulismo, e uma delas, que está no item 29, chama-se o êxtase. Tá? Eu vou ler um pedacinho aqui. O êxtase é a emancipação da alma no seu grau máximo. Ele é atingido quando a alma, isso nós, os espíritos que têm a mediunidade, que conseguem essa emancipação.
É atingido quando a alma penetra no mundo dos espíritos etéreos. São os espíritos já bastante avançados e mais fluidificados, mais etéreos, mais desligados da matéria. Cerca-se de um brilho resplandecente e um fulgor, harmonias desconhecidas na terra, um completo bem-estar, o gozo da beatitude celeste, é como um limiar da eternidade. Isso é só assim, não é o grau máximo, isso é o que traz, é uma demonstração do que nos aguarda no futuro, quando nós conseguirmos realmente melhorarmos e nos purificarmos. É esse êxtase que é vivenciado ininterruptamente. É viver em êxtase. Essa é a recompensa dos espíritos puros. E mais uma passagem também desse livro, Obras Póstumas. Quem quiser estudar, tem biblioteca aí que fornece os livros. Uma parte que fala da música celeste. Eu vou falar rapidinho. Uma menina musicista que tinha essa condição de fazer a emancipação da alma e o sonambulismo, ela tocava música. E ela tinha como mentor um espírito chamado, de um compositor italiano chamado Bellini. E ele, um dia, ela falou que não acreditava que ele estava ali querendo ajudar ela, e ele pegou e ela falou: pai, eu vou sentar, vou cair, eu vou sentar. Ela sentou numa poltrona e entrou em êxtase. E ela dizia sem parar: que música, que música. Me desperta, senão eu me vou. Eles não conseguiam. Aí ela falou: água. E eles jogaram água no rosto dela. Ela retornou completamente atordoada, em estado de êxtase, provocado por aquela música que ela ouviu. E depois o espírito diz para ela, através de uma médium, que ele tinha levado ela para ela ter uma noção de que ele realmente estava acompanhando ela, e a questão da música. Então, gente, imaginem o que nos aguarda. E nós é que estamos adiando isso, pela nossa teimosia. Mas graças a Deus, Deus é teimoso também, e Ele não vai deixar nenhum de nós se perder. Está na nossa mão, gente, está na nossa mão. Nos libertarmos, crescermos, e fazer tudo isso aí, um dia, daqui bastante tempo, podermos usufruir dessas bem-aventuranças que são pregadas ou que estão escritos nos livros, tá bom? Então, pensando nessa música celeste, pensando nesse êxtase que esse espírito sente quando ele tem a emancipação da alma, nós podemos analisar a distância que nós estamos disso tudo. Quando a gente ouve funk, Jojo Todinho, quando nós ouvimos essas barbaridades, ou assistimos toda essa barbaridade que a gente vê acontecer no nosso planeta. E é tudo culpa nossa. Cada um de nós pode fazer a nossa parte. Está na nossa mão. Gente, tem uma biblioteca. Tem curso aqui, tem estudos. Agora, não sei se não nessa terça, na outra terça, às 8 horas da noite, vai ter início o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no salão. Todos estão convidados. Gente, não percam a oportunidade. Porque isso que eu estou fazendo com vocês é até uma maldade. É uma maldade. Isso eu fiz com um amigo meu, que ele não agia corretamente, e ele começou a me fazer perguntas sobre o espiritismo, e eu comecei a falar as coisas erradas que ele fazia, não diretamente, mas fui falando, e ele ouvia. Aí um dia eu falei para ele assim: ó, eu te prejudiquei. Ele falou: por quê? Foi porque quando você morrer, chegar do lado de lá, você não vai poder falar que você não sabia. E é a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Vocês nunca vão poder alegar ignorância. O estudo está aí. A porta da casa aqui está aberta. Não essa, todas. Se libertar do que nós temos de errado. Todos nós temos. Muita coisa. Cada um de nós sabe. Tá bom? Deus abençoe a todos nós.